Olá a todos, estou aqui no vosso laboratório 1.7 e para realizar a atividade laboratorial 1.3 que se chama colisões. O material que faz parte da atividade está aqui em cima desta mesa. Vocês têm aqui uma calha, dois carrinhos, duas células fotoelétricas, digitímetros e respectivos suportes. E o objetivo principal, os objetivos principais desta atividade laboratorial são demonstrar que há conservação do momento linear numa colisão e verificar se há ou não conservação da energia cinética numa colisão, calculando, por exemplo, o coeficiente de restituição. Já classificámos as colisões de formas diferentes. Vocês sabem que há colisões elásticas e colisões inelásticas. Em qualquer um dos casos há sempre conservação do momento linear. A justificação para isso é dizer que a colisão é um evento extremamente curto, onde as forças internas ao sistema são muito maiores que as forças exteriores e, portanto, mesmo que haja forças exteriores, desprezamos as forças exteriores. Então, se a resultante das forças exteriores for zero, há conservação do momento linear. Conservação da energia cinética só haverá no caso das colisões elásticas, que são difíceis de reproduzir de facto com este material. Vamos começar por uma colisão perfeitamente inelástica. Se recordam, a colisão perfeitamente inelástica é aquela em que os dois objetos, neste caso os dois carrinhos, seguem juntos após a colisão, que é então o que vamos fazer. Nós temos então duas células ligadas, cada uma delas aos respectivos digitímetros. As medições diretas que vamos fazer aqui são, para já, tempos, que vão, obviamente, conduzir ao cálculo da velocidade e depois ao cálculo do momento linear. E, portanto, este carrinho vai ser empurrado contra aquele, que eu vou puxar mais para aqui um pouquinho, e esta célula vai medir o intervalo de tempo com que este carrinho passa aqui por baixo, e esta célula vai medir o intervalo de tempo com que os dois carrinhos, já depois da colisão, vão passar ali. Eu vou só chegar isto para cá e vamos fazer alguns ensaios e depois proceder ao cálculo da média dos tempos, como fazemos habitualmente, para que possamos aumentar a precisão do trabalho, está bem? Então, primeiro ensaio. Os registros que vamos fazer são estes tempos que aqui estão, por isso a velocidade do primeiro carrinho vai ser calculada a partir daquele tempo ali. O intervalo de tempo que o carrinho demorou na primeira passagem, o primeiro carrinho é 26,213 milissegundos e o segundo intervalo de tempo para registarem é 75,073 milissegundos. Vamos fazer o segundo ensaio, nas mesmas circunstâncias, só que anular os tempos dos digitímetros. Vou empurrar este carrinho e vamos medir de novo os tempos. Ora então, temos primeiro tempo 21,118, segundo tempo 51,536. Mais um ensaio. Vamos fazer um terceiro ensaio. Eu vou empurrar de novo o carrinho. Agora um pouquinho mais devagar. O primeiro intervalo de tempo é 28,890. O segundo intervalo de tempo é 99,992 milissegundos. Mais um ensaio. Anulamos os digitímetros. E vamos voltar aqui a empurrar o primeiro carrinho. Okay. Então, primeiro intervalo de tempo 27,74, segundo intervalo de tempo 77,5.
682. Ora, portanto, depois os cálculos que têm que fazer estão na vossa ficha. Vocês, pela montagem que nós fizemos, vocês perceberam que o primeiro carrinho, o momento linear do sistema, vocês já sabem que é igual à soma dos momentos lineares de cada um dos constituintes do sistema, neste caso são os carrinhos. O momento linear do segundo carrinho é 0, ele estava parado, antes da colisão, não é? Por isso o momento linear antes da colisão é só o do primeiro carrinho, e o que vocês vão ter que fazer agora é demonstrar se o momento linear antes da colisão do sistema é igual ao momento linear do sistema depois da colisão. E vão ter que calcular também a energia cinética do sistema antes da colisão e a energia cinética do sistema depois da colisão. Claro que a energia cinética do sistema é a soma das energias cinéticas de cada um dos carrinhos, quer antes, quer depois da colisão. Depois da colisão seguem juntos e, portanto, com a mesma velocidade. Está bem? Falta medirmos a massa dos carrinhos. Este era o carrinho 1. O que começou com movimento, 177,16 gramas, e vamos medir agora a massa do segundo carrinho. O segundo carrinho tem massa 167,12 gramas e vamos registar isso na ficha. Ora então, já fizemos medições diretas. As medições diretas que fizemos foram intervalos de tempo, medimos a massa e falta-nos fazer uma medição direta também, que é a largura, o diâmetro, o diâmetro do pino deste carrinho. Aqui medindo com a craveira, verifico que é 1,19 cm este diâmetro. Vamos precisar deste diâmetro para calcular a velocidade com que ele passa debaixo da sala, está bem? Por isso eu vou aqui acrescentar que o diâmetro é igual a 1,19 centímetros. O diâmetro do pino do outro carrinho também medi e são iguais, portanto qualquer dos dois tem o mesmo diâmetro. Vamos agora fazer uma colisão inelástica e para isso vamos registar tempos, como da outra vez, do carrinho 1 e do carrinho 2, e vamos fazer assim: o carrinho 2 vai estar inicialmente parado, o carrinho 1 vai ser colocado em movimento e vamos medir a velocidade antes da colisão do carrinho 1, medindo o intervalo de tempo que ele demora a passar por baixo desta célula. E depois da colisão, vai primeiro passar o carrinho 2, que vai ser ali assinalado o primeiro intervalo de tempo, e aquele digitímetro vai assinalar um segundo intervalo de tempo quando passar o carrinho 1. Pronto, e vamos poder assim determinar o momento linear do sistema antes da colisão e o momento linear do sistema depois da colisão. Vamos ao primeiro ensaio. Eu vou empurrar o primeiro carrinho. E temos aqui os tempos. A colisão seria supostamente frontal, o primeiro carrinho desviou-se ali um bocadinho da calha, no interior da calha. Vamos ver se isto dava os concordantes ou não. Vamos então fazer o segundo ensaio. Eu vou empurrar o primeiro carrinho, o segundo carrinho já sabem que está parado e vamos registar os tempos. Então, deste segundo ensaio, registamos o primeiro intervalo de tempo do primeiro carrinho e depois registamos a soma dos dois intervalos de tempo no segundo digitímetro. Esta soma é o intervalo de tempo final do primeiro carrinho mais o intervalo de tempo final do segundo carrinho. Recorrendo ao vídeo, observamos que o intervalo de tempo de passagem do segundo carrinho foi 40,690 milissegundos e pela subtração chegamos ao tempo de passagem do final do primeiro carrinho, que é então 63,490 milissegundos, que é isso que vamos registar na ficha, 63,490. Vamos agora proceder ao terceiro ensaio e terceiro e quarto ensaios, e vamos sempre fazer da mesma forma. Ora, vamos lá. Vamos fazer o terceiro ensaio. Vou empurrar então o primeiro carrinho contra o segundo. E vamos registar os tempos.
Então o primeiro carrinho passou com um intervalo de tempo 19,036, é o intervalo de tempo inicial antes do choque do primeiro carrinho, e depois a soma dos dois intervalos de tempo finais do primeiro e do segundo carrinho é 89,503 milissegundos. Recorrendo ao vídeo, vamos ler o valor final do intervalo de tempo do carrinho 2 e depois vamos calcular o intervalo de tempo de passagem do carrinho 1 e vamos registar esses dois números na ficha e depois vamos proceder ao quarto ensaio. No terceiro ensaio, verificando pelo vídeo o valor final do segundo carrinho, do intervalo de tempo de passagem do segundo carrinho é 38,601, o que resulta num tempo final de passagem do primeiro carrinho de 50,902 milissegundos. Vamos fazer o quarto ensaio, empurrando outra vez o primeiro carrinho contra o segundo. No quarto ensaio, registamos o valor do intervalo de tempo do primeiro carrinho, 20,594 milissegundos, e registamos a soma de passagem dos dois carrinhos após a colisão. Recorrendo ao vídeo, o intervalo de tempo de passagem do segundo carrinho foi 40,689 milissegundos e fazendo a subtração temos o tempo final de passagem do primeiro carrinho que registaremos na ficha, está bem? 67,671 milissegundos. As massas dos dois carrinhos são exatamente as mesmas, que também podem ter lugar para registar na ficha, são as mesmas do que da experiência anterior. E agora é fazer os cálculos para chegarem à conclusão se há conservação do momento linear e conservação da energia cinética ou não. E vamos à próxima experiência. Então, vamos agora determinar o coeficiente de restituição quando o carrinho embate numa parede de acrílico, neste caso. A experiência, o procedimento experimental é este: empurramos o carrinho e ele é devolvido pela parede. E, portanto, no digitímetro, agora vocês veem assinalado a soma de dois intervalos de tempo. O primeiro, que corresponde ao intervalo de tempo de passagem do carrinho baixo da célula antes da colisão, mais o intervalo de tempo de passagem do carrinho baixo da célula depois da colisão. Como é que vamos fazer isto? Como é que vamos determinar o coeficiente de restituição? Vocês sabem que o coeficiente de restituição é igual ao módulo da velocidade depois da colisão sobre o módulo da velocidade antes da colisão. Também sabem que a velocidade se calcula, de passagem debaixo da célula se calcula assim, não é? Considera-se que ali o intervalo de tempo é muito curto e faz esta aproximação que já temos feito noutros trabalhos e mesmo neste trabalho também, e calculamos a velocidade, podemos calcular a velocidade dividindo a distância pelo tempo, ou seja, o diâmetro do pino pelo tempo. Como é o mesmo pino, é a mesma distância, obtemos que o coeficiente de restituição é igual ao intervalo de tempo antes da colisão sobre o intervalo de tempo depois da colisão. Por isso não vale a pena, de facto, calcularmos as velocidades, vale a pena apenas registarmos os intervalos de tempo inicial e final e procedermos à elaboração da reta de regressão linear com estes dois intervalos de tempo. Vamos então empurrar o carrinho, anular aqui este registro e empurrar o carrinho contra a parede para o primeiro ensaio. Ok, então temos 29.699, que é o intervalo de tempo soma, e para saber o inicial e o final temos que recorrer ao vídeo. Segundo ensaio. Tempo total 37.268 e, recorrendo ao vídeo, vamos determinar os dois intervalos de tempo inicial e final. Vamos ao terceiro ensaio.
35,319 é o tempo total. Na tabela vocês também já estão a ver indicados os tempos inicial e final do segundo ensaio, e eu agora vou recorrer ao vídeo para terminar estes tempos e vou proceder já de seguida ao quarto ensaio. Então, o quarto ensaio, vamos desligar o digitímetro e empurrar no carrinho. Ok, 29.897 é a soma dos tempos, e vamos então recorrer ao vídeo e preencher aqui e proceder ainda a um quinto ensaio. Mais um ensaio. 29.036 milissegundos. Então a ideia agora é repetirmos mais uma série de ensaios. Em vez do carrinho bater contra uma parede rígida de acrílico, vai bater contra uma esponja. A ideia é comparar o coeficiente de restituição que calculamos na colisão com o acrílico e o coeficiente de restituição que calculamos na esponja. Como já disse há pouco, vamos fazer uma reta de regressão linear com estes dados e depois, através do significado físico do declive da reta, é que vamos chegar ao coeficiente de restituição e comparar então qual das colisões será mais elástica, o choque com o acrílico ou o choque com a esponja. A colisão mais elástica será aquela na qual obtivermos um coeficiente de restituição maior. Vamos então proceder à recolha dos tempos com o mesmo processo, chocando o carrinho com a esponja. Primeiro ensaio. O tempo total é 36,468, eu vou pôr aqui ao lado, 36,468, isto também é em milissegundos, escrevi metro por segundo, isto também é milissegundos. E já sabem que é a soma dos dois tempos. Através do vídeo, depois escreverei aqui o tempo inicial antes da colisão e o tempo final, o instante final depois da colisão. Segundo ensaio, 32,200 milissegundos, o tempo total. Terceiro ensaio, vamos aqui desligar o digitímetro. 30,879, último ensaio, 30,232, outro ensaio ainda, 31,997. Eu vou repetir, vou fazer mais um ensaio e desprezar aquele valor ali em cima. Desligar o digitímetro. Este saiu ainda acima dos outros todos. Vamos repetir. Não sei porquê. 41,772, pronto. Ok, então agora através do vídeo vamos recuperar qual o tempo inicial de passagem, para depois saber qual o tempo final de passagem, para depois fazer a reta de regressão linear e comparar os dois materiais quanto à sua elasticidade.